Olá, 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 professora Roseli, informática, chegando aqui para juntos resolvermos mais uma questão. Nós estamos trabalhando, fazendo juntos aqui algumas resoluções de questão de FGV, ok? Você que está aí acompanhando as minhas publicações, a gente já fez outras questões e aqui eu vou. E olha que eu estou falando com vocês de uma mesma prova, tá? Eu selecionei para a gente trabalhar a prova do MP do Rio de Janeiro. Eu fiz, numa outra publicação, a questão de número 51, que era uma questão de sistema operacional, tratando para nós tipos de arquivo. Já fizemos essa 52, trabalhando colunas na área do ambiente editor de texto. E agora eu vou vir com você aqui na questão 53 e nós vamos trabalhar planilha eletrônica. Nós vamos falar um pouquinho de Excel, que às vezes o candidato também tem um pouco de restrição, um pouco de medo, um pouco de cuidado, um pouco de aflição, e a planilha eletrônica não deve ser vista dessa forma, né? A gente tem algumas questões que são trabalhadas com fórmulas, e nós temos outras questões que são questões que eu chamo de questões teóricas, questões conceituais. Então, fazer uma boa leitura do enunciado, bingo, alternativa correta, acabou a questão. E é um estilo de questão que a gente encontra não apenas nas provas da FGV. Então, é um tipo de questão que a gente também vê em outras bancas, como, por exemplo, Vunesp, Fundação Carlos Chagas e outras por aí, tá bom? FGV veio para nós nessa prova do MP do Rio e diz o seguinte: no contexto do Microsoft Excel, quero deixar essa informação que é o seguinte: existem algumas questões que, independente de versão, ela tem a sua mesma proposta. Aqui, a FGV, ela menciona a versão 2010, mas se a gente tirar 2010 e inserir 2013, 16, 19 ou 365, a gente vai ter o mesmo resultado. Ok? Então, essa questão pode ser utilizada hoje, 2022, sem problema nenhum. E aí a FGV menciona, no contexto do Microsoft Excel, a linguagem de programação empregada na construção de macros. Uma outra observação antes de resolver é a seguinte: a gente também tem como trabalhar essa questão em ambiente de Word, né? O nosso editor de texto para falar de macro. Lembrar que macro é uma proposta, é uma ferramenta que os nossos softwares de editores de texto, planilha, apresentação e até, né, banco de dados, vamos pensar em um Axis, por exemplo, que é mais simplório, a gente tem como gerar macros. Macros são tarefas que a gente faz repetidas vezes dentro dos editores e que você pode, vou usar o termo, compilar essas tarefas em uma ação que a gente chama de macro, né? Então, depois, com carinho, se você não conhece macro, vem comigo também, vou estar aqui trabalhando com vocês, falando sobre assuntos voltados para os editais das provas recorrentes aí de bancas, dentre elas a FGV, e macro é um dos assuntos das aulas, né? Até falando, olha, na quarta-feira, dia 7 de setembro, inicia uma turma comigo, ao vivo, online, trabalhando questões, gerando resgate de teoria para as provas FGV, tá bom? Se tiver interesse, vem aí, fala comigo e a gente vai organizando as informações, as ideias, para que você esteja nessa turma, iniciando na quarta-feira, dia 7 de setembro, com foco para as provas FGV. Então, macro deve ser inserido no seu processo de estudo. Antes de resolver essa questão, eu vou compartilhar com você, bem rapidinho, a janela do nosso Excel. Então, vou vir aqui e vou selecionar a janela do Excel e vou compartilhar com você, chegando aqui na nossa tela, a janela do Microsoft Excel. Eu estou usando aqui o Excel 365, mas veja, por padrão, se você abrir o seu Excel, você vai ter a guia Exibir. O último grupo da guia Exibir se chama Macros, e dentro de Macros nós podemos exibir macros ou gravar macros.
Para você visualizar o assunto dessa questão que a FGV inseriu, você vai precisar da guia desenvolvedor. A guia desenvolvedor, ela não é uma guia padrão na janela da planilha eletrônica, a gente pode trazer essa guia para a janela, como também para a janela do Microsoft Word. E nessa guia desenvolvedor, o nosso primeiro grupo é chamado de código. E aqui nós também temos o gravar macro, o fazer aí o uso, né, da exibir as macros que já foram gravadas, e nós temos um programa chamado Visual Basic. Quando você clica no Visual Basic, é aberto uma janela, e o programa, o nome do programa, ele é chamado de Visual Basic para aplicativos, mais conhecido pela sigla VBA, né? Visual Basic para aplicativos. E aqui a gente tem uma linguagem, uma janela bem diferente, que é uma linguagem de programação, para você criar as suas macros, né? Macros mais ricas, com mais recurso, com mais ferramentas. O usuário comum normalmente não usa o VBA, né? Então, a gente precisa de um certo conhecimento para trabalhar na linguagem de programação, que é o Visual Basic. Então, para responder a nossa questão, a gente tem que trabalhar com o software, um programa, uma linguagem de programação, chamado Visual Basic para aplicativos, ou conhecido pela sigla VBA. Você pode até fazer uma anotação, a gente tem tecla de atalho para abrir esse programa, sem necessitar, né, de fazer o uso pelo desenvolvedor. Então, nós temos as teclas Alt mais F11 dentro de ambiente Microsoft, e aí a gente ativa o VBA, que é o software para criar macros, ok? De forma mais simples, a gente pode gravar macros, exibir as macros que já foram gravadas por meio da própria guia desenvolvedor ou por meio da guia exibir grupo macros, exibir macros ou gravar macros, ok? Então, a gente volta aqui, e aí nós vamos ao encontro da nossa alternativa correta. Então, FGV diz, no Microsoft Excel, a linguagem de programação empregada para ou na construção de macros é conhecida. Nós vamos vir aqui e vamos assinalar a alternativa correta para nós, sendo a alternativa E, VBA, que traduzindo Visual Basic para aplicativos, presente para nós na guia desenvolvedor, grupo códigos para nós, e também poderá ser ativado por meio das teclas Alt mais F11. Faça essas anotações, guia, grupo, tecla de atalho ou a descrição da sigla Visual Basic para aplicativo. De repente, pode ser sua próxima questão em uma prova. E lembrar que precisamos estudar macro, o que é macro e como criar uma macro, ok? E se você tiver disponível, vamos dizer assim, ou com interesse, né? A disponibilidade, ela às vezes eu não tenho, mas eu tenho interesse, eu tenho necessidade, eu preciso me preparar para as provas FGV. Eu, professora Roseli, vou estar iniciando os estudos com base, com foco na FGV, na quarta-feira, dia 7 de setembro, no nosso feriado, eu vou estar iniciando os estudos. Aula sempre ao vivo e online, ok? O meu abraço e até uma próxima questão.